Esse é o título, Fé é Imaginação. Eu tentei simplificar ao máximo aqui porque tem um objetivo, essa ministração de hoje. Qual é o objetivo? Te explicar como é que funciona isso. Bem tranquilos, sem falar demais, sem levantar a voz, sem gritar, porque não é por força nem por violência, né? Pelo espírito, é pelo entendimento. Ou seja, eu sou aqui um transmissor, mas não sou eu quem ilumina os olhos do entendimento, é Cristo que tira o véu da religião, da mente das pessoas que estão nos ouvindo. Quando a gente fala de fé, tem um capítulo e um versículo que a gente lembra logo assim. Não tem como não lembrar daquilo que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que você sabe o que está escrito, né? Mas, para a gente ficar aqui no proforme, eu vou ler para você aqui o que diz exatamente, literalmente, aqui na minha versão, Reina Valera, em espanhol. Mas fica tranquilo que eu vou ler em português. Não, vou ler em espanhol. Pronto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. E aí, segue, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Pela fé, entendemos que o visível passou a existir a partir do invisível. Se você tem a inteligência espiritual ativada, você é capaz de deduzir. Quando alguém te diz assim, tudo que é visível passou a existir a partir do invisível. Quem estava primeiro? O invisível. Se foi o invisível que deu a luz, que trouxe a luz, que deu forma, que deu criação a tudo que é visível, então quer dizer que tudo aquilo que é visível nasceu de alguma coisa. E aqui, pela fé, entendemos que o visível veio a partir do invisível. Deduzimos que o invisível esteve, sempre esteve. Então, o invisível veio primeiro, e é assim que a fé funciona. Como, Pedro Kelly? Esse é o propósito desse nosso programa de hoje. A fé é imaginação. A fé é imaginação. Primeiro você cria na tua mente. Depois você fala. Porque se você começar a falar sem ter criado realmente na tua mente, você vai falar palavras vazias. Você vai falar por religiosidade em graça. E isso é possível. Religiosidade em graça? Sim. Por exemplo, isso seria uma atitude religiosa em graça. Você falar, querer declarar ou confessar algo que não está na tua mente. Você está confessando só porque alguém disse, ou porque você achou bonito, ou porque é igual o papagaio, né? Que o papagaio ele não entende o que ele fala, ele repete o som daquilo que ele ouve. Por isso que a gente diz que a pessoa que repete sem entendimento está como o papagaio, né? E não é o nosso caso. Sei que esse não é o teu caso, porque então não funciona. E depois a pessoa que fizer isso vai sair por aí dizendo, a graça não funciona. Funciona sim, é que tem o procedimento correto. Então o programa de hoje está dedicado a gente conversar um pouco sobre isso. Se você quiser comentar, você já sabe, o WhatsApp está aqui na tela, manda mensagem para cá e a gente vai compartilhando aqui. Bem, Hebreus 11, 1, eu li para você, a síntese do verso é que você deve ter convicção, né, antes de enxergar. Então você tem que ter
convicção daquilo que você está desejando, daquilo que você quer, se é que você quer, sem enxergar, palpar, tocar, sentir aquilo que você quer. Não é imaginação? Você tem que usar a imaginação. Por isso que eu disse, fé é imaginação. Porque se você não cria na tua mente esse ambiente, entendeu? Então, essa declaração, depois que você fizer essa confissão, seria vazia. Então, primeiro, vamos falar de coisas materiais? Vamos, porque a fé, ela materializa desejos. Ela materializa que... Ó, filho, descansou um pouco? Descansou. Bacana, isso aí. Vai almoçar agora. Não almoçou. É o Andrés que chegou da escola hoje cansadíssimo aí, nem almoçou, caiu na cama e pum, dormiu. Bem, vamos seguir aqui, né, no que interessa. Então, a fé, a ideia da fé, qual é? Vamos ser sinceros? Vamos. A ideia da fé é materializar necessidades. Sim ou não? Claro que é. Pode ser uma cura, pode ser uma casa própria, pode ser um emprego novo, pode ser uma roupa nova, pode ser um tênis novo, pode ser um melhor colégio, pode ser a melhor refeição, melhor salário, melhor profissão, pode ser se formar na escola, por aí afora, aquilo tudo que você já sabe. Então, abençoados, como é que isso funciona? Eu costumo dizer que o meu chamado, nada contra o chamado de ninguém, mas esse é o meu, é explicar para você como funciona a graça na prática. Porque o que nos interessa é o que a graça diz a respeito de mim. Porque depois que a gente sair desse corpo, o Evangelho não interessa mais. Porque o Evangelho é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Enquanto você estiver vestido por um corpo de carne, você tem necessidades, são emocionais, são materiais, são físicas, né? Então o Evangelho está aí para isso, para poder preencher essas lacunas. Então o Evangelho que eu prego, ele visa te colocar num bem-estar. Eu prego então o que está em Romanos capítulo 5, verso 17. A abundância da graça. Isso é o que me coube pregar, porque é o que eu vivo. A abundância da graça. Você não sabe. Uma irmã Rosa lá de Votuporanga, ela falou, eu não sei como é que pode. Vocês passando aí esse sufoco, sua esposa com crise de apendicite, tendo operado, e você acabou de chegar e está ministrando com alegria. Para você ver que nós passamos pelas mesmas paixões humanas, temos as mesmas situações e necessidades, então cabe a gente falar um pouco aqui de fé, porque é o que nos salva. Eu coloquei aqui, crer primeiro e ver depois. Primeiro você tem que crer. Como? Crer não é dizer que crer. Crer é você ter uma imagem mental. É você começar a ver aquilo que você não tem ainda nas mãos. Você tem que começar a sentir o cheiro daquele ambiente que você quer trabalhar, por exemplo. Você tem que criar aqui na tua mente e se ver naquela situação, como você vai se vestir no primeiro dia naquele trabalho novo, que ainda não chegou. Você não está nem vendo ele, mas você já está sentindo na tua mente. Então você é capaz de criar diálogos com possíveis clientes, né, com funcionários, ou com patrões, ou sei lá o que, desenvolver um projeto. Você começa a criar isso na tua mente. Você tem que começar a imaginar. Fé é imaginação. Creia no que eu estou te falando. Entendeu? Se é um carro, você tem que começar a imaginar um passeio que você vai fazer no sábado, no domingo, no feriado, com a tua família, naquele lugar bonito, naquele parque, fazer uma visita àquela pessoa que você deseja visitar, ou mesmo rodar por aí, né, com aquele carro que você ainda não tem, você não tem nem a chave do carro, não tem nem e tal, aí você já começa a preparar, quando chegar esse carro, onde é que eu vou guardar o carro? Tem que ter uma garagem. Aí você começa já a projetar na tua mente como é que vai ser, que cor que é o carro que você quer, e começa a sentir como é que você vai dirigir, começa a ver, fazer as contas, tem que pagar IPVA, seguro, manutenção, combustível, tal. Aí começa a se preparar, começa a criar um ambiente para que você
comece a usufruir daquilo que você ainda não tem, né? Isso é o que está aqui no nosso manual. A gente tem um manual, né? Escrito há muito tempo, parece que é um manual que funciona, porque esse manual foi escrito há muito tempo e tem muita coisa aqui que a gente aproveita, né? Esse manual aqui, ó, tá velhinho, né? Porque eu uso pra caramba. Aqui diz aqui, ó, chamar as coisas que não são como se fossem, Romanos 4,17. Tá falando que Deus chama as coisas que não são como se fossem. Deus. E nós devemos imitá-lo e chamar as coisas que não são como se fossem. Ou você não acha que Deus, antes de falar e criar, porque Ele criou pela palavra, né? Ele não imaginou primeiro, né? E depois que Ele criou, Ele admirou. Você pode ver que lá no livro da criação, né, do princípio, sempre tem assim, quando Ele ia fazendo por partes, que aquilo ali não significa 24 horas, tá? Primeiro dia de Gênesis não significa 24 horas, né? Peraí, esse é outro assunto. Mas diz que Deus olhava e viu Deus que era bom. E viu Deus que tudo era bom. Criou os animais e viu Deus que era bom. Ah, legal. Viu? Foi assim que eu imaginei e assim que eu fiz. Haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Então, chamar a existência é declarar e confessar, sim senhor, sim senhora. Porém, não sem antes imaginar aquilo que você quer. Seja uma família, seja um marido, seja uma esposa, seja um filho. Experimente fazer isso, você vai ver como é que funciona. Então, chamar a existência é pensar naquilo como se já estivesse em tuas mãos. Sem dúvida. Chamar a existência é pensar, eu estou pensando naquilo. Sabe quando você tem sonhos, que você sonha com coisa boa pra caramba que você não tem? Quando você acorda, qual é a tua sensação? Ah, caramba, estava tão bom esse sonho. Poxa vida, não tem nada disso que estava no sonho. Pois é, mas quando você estava naquele sonho, você estava desfrutando de uma coisa que você não tinha, você estava se alegrando por aquilo que você não tinha, você estava se sentindo feliz por aquilo que não era teu ainda, você estava desfrutando de tudo, aquele ambiente, aquele lugar, seja lá o que for, que você não tinha ainda. E quando você acordou, imediatamente a tua carne bloqueou aquele sentimento. E o que eu estou fazendo aqui é tentar te convencer de você seguir acordado como se você estivesse sonhando com aquela coisa boa. Então isso é chamar a existência aquilo que não é como se já fosse. Então eu quero te mostrar aqui a diferença da mesma coisa, né, existente nos dois pactos. O pacto anterior, o pacto da lei, havia isso. E no pacto da graça, hoje em dia, há isso. Ou seja, chamar a existência. Só que com expressões diferentes. Mas se você analisa comigo, você vai ver que é a mesma coisa, né? Parece a mesma coisa. Vamos ver aqui o que diz aqui em Marcos 11, 24. Diz aqui uma coisa interessante pra caramba que eu quero compartilhar contigo. Diz assim, olha aqui, ó. Diz aqui. Portanto, eu vos digo que tudo aquilo que vocês pedirem, orando, crendo que já receberam, vocês terão. Isso aqui era Jesus de Nazaré falando em outras palavras a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou no Evangelho da Graça. Jesus estava falando em pedir, porque era a linguagem daquele pacto. A linguagem desse pacto agora é declarar. E eu vou te explicar qual é a diferença. Pedir comparado com declarar. Qual é a diferença, Pedro Kelly? A diferença é a seguinte: essas duas palavras, né, elas têm o poder de criar na tua mente duas imagens diferentes. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você declarar. Sim ou não? Ah, nunca tinha pensado nisso. Eu sei
Eu também nunca tinha pensado nisso. Então, por que era aquela linguagem? Aquela linguagem era aquela linguagem porque estávamos no pacto inferior, num pacto em que esta forma de fé ainda não havia sido revelada. Agora que esta forma de fé foi revelada, então a nossa posição entre pedir e declarar, nós ficamos com declarar. A nossa posição entre Deus te abençoe e abençoado, nós ficamos com abençoado. Por quê? Porque este pacto, o pacto da graça, é um pacto de melhores e superiores promessas. Não é o pacto, aleluia, sabe, aleluia, aleluia lá longe, que você não pode tocar, não pode nem chegar perto, porque você é quem? Você é o cocô do cavalo do bandido, do pastor, de gravata, barrigudo. Aleluia! Aqui não é aleluia, aqui é aba, intimidade. Papai, você viu, meu filho saiu aqui agora. E aí, pai? Bem, tudo bem, filho. Já pensou se meu filho chega aqui e fala, Senhor Pedro Kelly, agora eu entro na tua presença, aleluia! Por favor, né? Eu ia levar meu filho no médico na hora, porque tá maluco esse cara. Como é que pode, né? Então, isso tudo faz parte desta fé que agora está revelada. Que fé que agora está revelada? A fé que diz, que revela a tua posição espiritual. Você lembra lá atrás que Jesus falou assim para os discípulos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não posso falar agora porque vocês não vão suportar. Por quê? Porque eles não suportariam saber que jamais seu espírito se perderia. Por quê? Porque eles foram educados que para se justificar diante de Deus, tinham que cumprir as obras da lei. Então não cabia na cabecinha tonta deles que eles não precisavam fazer nada para estar justificados diante de Deus, porque para cumprir com essa justificação, estava ali o Cordeiro de Deus, Jesus, próprio Deus em corpo de carne, para justificá-los, a eles e a nós. Né? Então, ele não podia falar dessa maneira com aqueles lá. Então, havia uma forma de fé que seria revelada depois, e essa é a forma de fé que eu estou compartilhando com você. Pedir faz você ter um tipo de atitude diferente, como eu já acabei de te falar. E declarar é como se você desse uma ordem. Faz parte de um deusado. Você tem um deusado. Talvez você não esteja exercendo o teu deusado, mas você tem. Entendeu? Então, quando você declara, você está dando uma ordem ao mundo espiritual para que se manifeste aquilo que está na tua mente. Uma vez mais eu vou dizer, não adianta querer declarar coisas que não estão na tua mente, porque não vai rolar. Tá bom? Bom. E isso aí produz frutos diferentes. Produz frutos diferentes, né? Então, muito cuidado com aquilo que você declara, porque muito cuidado com aquilo que você tem na tua mente. Se você tem na tua mente coisas ruins, você vai começar a declarar coisas ruins. Consequentemente, as coisas ruins vão começar a acontecer. E quem é o culpado? Você. Que deu vida àquele espírito que está na tua mente, o mundo que está na tua mente. Esse é um dos melhores temas que pode transformar vidas. Está aqui gravado no nosso canal, depois acesse aí. O mundo que está na tua mente. Qual é o mundo que está na tua mente? Muito cuidado com esse mundo aí, porque esse mundo aí é o que você vai chamar a existência. Entendeu? E se você consegue criar, imaginar só coisas negativas, coisas ruins, eu não vou não. Por quê? Você é assaltado. Não vai demorar muito para você ser assaltado, porque você já está esperando ser assaltado. Você já está até tremendo com as pernas, tremendo, suando nas mãos. Você já anda até com o segundo celular para o ladrão roubar. Você já preparou tudo. Só falta o cara chegar e te tomar. Por quê? Porque você que chamou a existência essa porcaria. Entende? Então, muito cuidado com o mundo que está na tua mente, porque hoje nós estamos num pacto que o que está na tua boca é o que vai se manifestar, porque aquilo que está na tua mente sai pela boca e você dá vida aí. Então, essa era a forma de fé que aqueles lá não podiam acessar. Eu vou ler para você aqui bem rapidinho, para a gente encerrar o bate-papo aqui.
Ó, você não mandou mensagem aqui ainda, eu estou aguardando. Gálatas 3:23. Gálatas 3, ó. Gálatas 3:23. Olha o que fala aqui, o apóstolo Paulo fala, abre aspas, ó. Porém, antes que viesse a fé, que fé? Esta fé. Estávamos confinados debaixo da lei de Moisés, encerrados para esta forma de fé que seria revelada, fecha aspas. Então aqui eu quero fazer aqui um parêntese contigo. Você notou que o apóstolo Paulo diz ali, estávamos encerrados para esta fé, ou seja, estávamos impossibilitados de ter acesso a esta forma de fé do novo pacto. Estávamos significa Paulo e aqueles para os quais ele está falando aqui nesta carta, naquela época ali, mais ou menos no ano 55, entendeu? Por quê? Porque Paulo está escrevendo para pessoas que estiveram debaixo do pacto da lei, que viveram os dias de Jesus de Nazaré, né? E continuaram vivos depois da ressurreição, ou seja, atravessaram uma dispensação sem se dar conta, como quem atravessa o Réveillon de um ano para o outro, me entende? Eles estiveram confinados debaixo da lei porque eles viveram, materialmente falando, debaixo do pacto da lei de Moisés. E quando o pacto mudou, quando Cristo ressuscitou e houve tudo aquilo, e Paulo foi chamado e escreveu as cartas, eles continuaram vivos aí. Paulo está escrevendo para umas pessoas que estiveram, que conheceram, que experimentaram a forma de relação lá atrás com Deus que os judeus divulgavam naquela época. Então, Paulo está dizendo, todos os que estiveram debaixo da lei não tiveram acesso a esta forma de fé, porque aquele pacto os impedia. Lembra que agora mesmo eu te disse que Jesus falou assim, tem muita coisa para dizer para vocês, mas não posso dizer agora porque vocês não vão suportar. Entendeu? Por quê? Por causa do pacto da lei. Agora, como nós estamos no pacto em que Cristo fez morada em meu espírito, em teu espírito, então agora a relação é diferente. Agora, quando você fala, é como se Deus estivesse falando. Colossenses 1:27 diz que Cristo mora em você. Se Cristo mora em você, né? Cristo já mora em você. Está entendendo? Em 1 Coríntios 6:17, diz que o Espírito de Deus se uniu, se fez um só Espírito com o teu, um mesmo Espírito com o teu. Quer dizer que o Espírito de Deus já é um mesmo Espírito com o teu. E tem um monte de gente olhando para cima, esperando aí alguém voltar. Então essa é a fé do Evangelho que os que estavam sob a lei de Moisés não podiam acessar. Qual é a fé do Evangelho? Vou repetir. Você já está abençoado. Por quê? Porque Cristo mora em você. Você já está abençoado. Teu espírito está perfeito. Por quê? Porque Cristo mora em você. Você em Cristo está completo, como diz em Colossenses 2:10. Por quê? Porque Cristo já mora em você. Já pensou? O Evangelho da Graça diz que Cristo mora em você. E você admitir que você precisa de cura interior. Cura interior. Aí vai para a igreja do apóstolo X, para buscar a unção do Espírito, porque para se reunir aqui, para todo mundo. Peraí, pessoal, então quer dizer que o Cristo que mora em você está doente? Entendeu? Então uma pessoa assim, ela não tem capacidade de criar na sua mente um ambiente de fé para poder declarar algo positivo, algo que vá levar a sua vida adiante, algo que vá resultar em reinado na sua vida. Então, fé é imaginação. É isso que eu queria dizer para você hoje. Espero que tenha alcançado esse objetivo. Para ativar a prosperidade de Deus na tua vida, você precisa semear. Bom, eu não vou questionar isso aqui, porque aqui ninguém é obrigado a semear nada. O nosso material todo é grátis e você semeia de acordo com aquilo que está no teu coração. Se você entende que deve ser dizimista, eu estou contigo.
Se você acha que não, eu também estou contigo, você está certo. Porque das duas formas que você pense, é você que resolve, não sou eu que resolvo. Eu sei de mim, sei o que eu faço. Eu sei qual é a minha dedicação, qual é o meu plantio. Então, a riqueza está aí em ter se você se propõe a ter uma família, ter uma boa família. Se você se propõe a ter ser empresário, ter algum negócio, a ter um negócio próspero. Sim, isso é próprio, isso é para você também. Mas não se esqueça de onde saiu esse ensinamento que te produziu essa verdade na tua vida. Abraão era rico, não era? Ah, não sabia. Então vai ler lá. Davi, e Salomão? E Jacó? E aquele todo lá? E aquele montão de gente lá atrás? Paulo era rico. Jesus de Nazaré era rico. Entendeu? A ideia de pobreza é do sistema religioso. Jesus de Nazaré era tão rico que tinha tesoureiro. Aí eu pergunto a quem discorda. Não era não. É claro que ele era. Ele tinha tesoureiro. Olha, ele sustentava no mínimo 12 famílias. Porque aqueles homens eram casados, aqueles apóstolos lá. Pedro tinha sogra. Se tinha sogra, tinha esposa, né? Então, ele sustentava 12 famílias, ganhava presentes caros. Entendeu? Então, Jesus de Nazaré era rico, andava com uma túnica de uma só peça, que as pessoas leem e hoje não sabem o que é aquilo, né? Por que você acha que os soldados disputaram na porrinha, na sorte, no dado, né? As vestes de Jesus quando ele foi crucificado? Porque aquela veste era caríssima, porque era uma veste, era um tipo de veste de uma só peça, era muito caro. Os presentes que Jesus ganhava, Jesus já nasceu ganhando ouro, entendeu? Incenso, mirra. Olha, pare para pensar, ele andava no melhor veículo de locomoção daquela época, entendeu? Tire da tua cabeça esse negócio de Jesus pé no chão, amarrado com um barbante de pão, com o sapato furado, porque é humilde. O irmão é humilde, não, o irmão é pobre mesmo. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Pobreza é uma coisa, humildade é outra, entendeu? Então, eu creio que a glória de Deus, que está preparada para ser manifestada na gente, tem a ver com você poder pagar suas contas, ou não? Não é? Chega de ver crente por aí pedindo pra caramba, chateado, endividado, enrolado, atrapalhado, né? Agora não esqueça que aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito. Eu declaro você colhendo bastante. Bem, era isso aí que eu queria compartilhar com você hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui, mas eu não posso terminar antes de agradecer a todos vocês que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido a todos vocês que têm enviado sua semente. Por causa da sua semente eu posso estar aqui. Aí está na tua tela os nossos códigos Pix para que você, se assim for o teu desejo, você enviar a tua semente e dessa maneira seguir plantando para que a palavra corra, para que você prospere e para que o Ministério Reconciliados com Cristo siga em frente. Até ao vivo é até quinta-feira nesse mesmo horário, né? Mas amanhã tem vídeo no ar aí no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. Se você está no YouTube, aqui do ladinho tem aqui uma foto minha, você clica aí, se inscreve, clica no sininho, clica em todas e me ajuda a fazer essa palavra correr. Ninguém pode fazer nada sozinho e eu preciso da tua colaboração divulgando, né? Aí todo esse conhecimento. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua vida. Renove tua mente, claro, e transforme tua vida. Tchau.